Olá, eu sou o Fábio Barros e nesse encontro de hoje a gente tem uma pergunta para você, CIO. Você tem pensado na experiência do cliente? Isso porque uma das mudanças mais radicais que a pandemia trouxe para o ambiente de negócios foi a necessidade de se adaptar ao comportamento digital do consumidor. De uma hora para outra, boa parte dos negócios migraram do ambiente físico para o digital e, com eles, o relacionamento com os clientes e novas demandas. Um bom exemplo disso é o WhatsApp, cujo uso cresceu acima de 300% ao longo da pandemia. No entanto, um estudo realizado pela Zendesk aponta que somente 9% dos líderes de negócios e 11% dos gerentes e administradores têm um conjunto mínimo de competências de agilidade para se adaptar e se antecipar às necessidades dos clientes. Está colocado aí o desafio para você, CIO, que precisa agora aprender a transitar na área de experiência do cliente, a chamada CX. O Gartner apontou que 91% das empresas que colocam CX no centro dos seus processos de transformação digital, e os CIOs são fundamentais aqui, precisam dessas ferramentas. Isso porque a criação de uma cultura voltada ao cliente depende de soluções que deem suporte a isso, como a integração de diferentes canais de relacionamento, por exemplo. Para entender como esse processo se dá na prática diária, na sua prática diária, e com que tipo de soluções você pode contar para isso, a gente está aqui hoje com a Isabela Rezende, que é coordenadora do MBA de Digital Business da FIAP-ON, e o Ivan Preti, gerente de contas técnicas da Zendesk para a América Latina. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. E eu vou começar aqui com você, Ivan, por favor. Recentemente, a Zendesk divulgou uma pesquisa que toca nos pontos aqui que a gente acabou de citar, né? Até para a gente contextualizar a discussão, quais são as principais constatações dessa pesquisa? Fala, Fábio. Tudo bem, Isabela? Primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Bom, a pesquisa ela focou no tema agilidade e ela tentou entender o que os líderes de CX, ou o que a gente chama de CX Champions, eles têm em comum quando tange esse domínio, né? E o que a gente percebeu? Os líderes eles conseguiram construir, né, chegar num momento, em um conjunto de habilidades que os colocam num local de diferenciação, em construção de novas oportunidades, ou aproveitar essas novas oportunidades que estão disponíveis no mercado, dependendo do que os clientes estão buscando. Então, eles conseguem traduzir necessidades que os clientes apresentam, conseguem ouvir esses clientes ao longo das jornadas, né, e conseguem traduzir essas novas necessidades e oportunidades, criando experiências realmente diferenciadas. Tudo isso conseguindo entregar no meio dessa mudança que a gente vem sentindo, né, que 2020 e 2021 acho que foram 2 anos que estão realmente colocando à prova muitas dessas empresas, e a gente percebeu realmente que os líderes eles têm algo diferente nesse sentido. Tem 3 pilares principais que a gente pode citar, que são imperativos que a gente percebeu, que as empresas que conseguem equilibrar e conseguem fazer uso vão se diferenciar. O primeiro é como eu entendo o meu cliente, né, como eu uso dados, como que eu consigo fazer, né, pesquisa, as vozes do cliente, não importa a metodologia, mas como é que eu consigo entender o que o meu cliente quer e realmente trazer para o centro do meu negócio, conseguir colaborar com as demais áreas da minha operação, da minha empresa, né, ao redor dessas necessidades e priorizar as minhas ofertas para isso, né? Esse é um imperativo importante. O segundo imperativo é como que eu desenho as minhas equipes, né? Como que eu desenho os meus processos, balanceando automação e humanização para realmente me manter produtivo com toda a mudança. A única certeza que a gente tem é realmente que as coisas vão mudar. Então, quando eu estou construindo algo, eu preciso ter isso em mente. E o terceiro é como que eu uso o meu tech stack, né? Aí a linguagem bem de CIO mesmo, como que eu tenho tecnologias ou compro ou decido por tecnologias que vão permitir que eu consiga implementar tudo isso, né? Existem bastante termos que estão na moda hoje em dia, então usar tecnologias open source, que realmente possibilitam esse tipo de flexibilidade, tecnologias low code, que eu consigo trazer para o meu usuário de negócio dentro da minha empresa, eu como CIO prestando, né, esse serviço dentro da empresa, facilidade de adaptação. E para fechar esse conceito, né, não é a melhor tecnologia, a mais robusta, a mais estável, é a que mais permite com que eu consiga
realmente trazer as mudanças que eu preciso para o meu cliente. Então, pensar em flexibilidade, pensar em time to market, né, usabilidade e escalabilidade passou a fazer muito sentido. Esses são os principais pontos que a gente percebeu nessa pesquisa, Fábio. Bacana. E, Isabela, dentro desse contexto, dentro disso que foi constatado aqui, apresentado pelo Ivan, né, quais são os principais desafios que se desenham aí para o CIO nesse contexto? Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, bom dia aqui. Obrigada, Fábio e Ivan, pela oportunidade, pelo bate-papo, e aos ouvintes também. É bem interessante esse ponto que você comentou, Fábio, porque, na verdade, quando você fala de experiência do consumidor, né, de CX, é um termo novo, né, enfim, virou uma buzzword aí, e as pessoas têm o que a gente chama mesmo de fear of missing out, né, elas têm medo de perder essa onda que está passando, de não conseguirem se adaptar o suficiente. E muitas vezes, como é um tema novo, as pessoas, por medo, elas acabam se afastando e deixando assim, vou deixar isso aqui de lado porque eu não conheço e vou me manter na minha zona de conforto. Só que a gente sabe que hoje isso não é mais suficiente, né? Enfim, já não era antes e agora com toda essa aceleração que a pandemia trouxe para o cenário, isso está cada dia mais complexo. Então, talvez, o Ivan comentou 3 pontos interessantes, né? Eu acho que eles fazem bastante sentido. Então, por exemplo, quando você pensa nessa questão do foco do cliente, talvez o maior desafio da TI seja ser uma TI que de fato esteja conectada ao negócio, né? Que não esteja ali só focada em garantir a eficiência operacional daquilo que já é o core business, mas que ela esteja atrelada ao negócio para permitir, por exemplo, que o business tenha uma estratégia nova, com novos modelos de parceria, explorando um novo mercado, um novo cliente, e para isso a TI tem que ser, de fato, habilitadora de toda essa transformação, né? A gente fala muito tem aquele conceito mais antigo da TI bimodal, hoje a gente já fala um pouco mais de ambidestria organizacional, que é essa capacidade de conseguir equilibrar essa balança, né? De fato conseguir manter a eficiência operacional para o meu business atual e, ao mesmo tempo, investir no novo, investir em inovação e disrupção. E aí, para a gente conseguir ter, né, toda essa agilidade, toda essa flexibilidade, essa conexão, acho que, de fato, os pontos que o Ivan trouxe para a gente são muito importantes, né? A gente conseguir focar no cliente, ter essa conexão, a gente conseguir ter ali o desenho de todos os processos, ter as pessoas preparadas para conduzir essa transformação, e as tecnologias acho que entram como habilitadoras, né? Não adianta você ter uma tecnologia se você não souber onde que o seu business está indo, qual a sua estratégia, que tipo de experiência você quer oferecer para o seu cliente, que tipo de retorno a organização quer ter, né, com base nessa experiência. Então, acho que é tudo um conjunto de dados, e talvez as pessoas né, os CIOs que vão se posicionar de uma maneira estratégica vão ser aqueles que vão estar mais abertos para toda essa adaptação do contexto, né? Não é criar uma estrutura rígida, mas é criar uma estrutura que seja adaptativa para o nosso contexto de mercado. E aí, Ivan, cabe ao CIO fazer a promoção dessas tecnologias dentro das empresas, é isso mesmo? Com certeza. Eu acho muito legal o que a Isabela comentou, e se a gente para pensar, né? Eu estou no mercado já há alguns anos. Quando eu entrei, há 15 anos, né? Quando eu entrei no mercado, ainda a cabeça era das décadas passadas, né? Então, se a gente fala de TI e tecnologia naquela época, o que era o papel de um CIO? Era garantir estabilidade, que a disponibilidade da infraestrutura ia ser realmente, né? Esse é o maior tom. Processos de gestão de mudança, né? Todo o ITIL, aquela literatura toda para realmente garantir que as coisas estão disponíveis, estáveis e funcionando. E por que isso? Porque a mentalidade do passado era a minha empresa, quais eram as empresas que mais tinham os maiores valuations globalmente, vamos dizer assim? Empresas de logística e distribuição de produto. Eu construo um produto forte e distribuo ele da melhor forma possível com o menor custo, porque eu tenho redes de parceiros fortes de distribuição. O cliente comprava como? No passado, sem informação nenhuma. Ele comprava o que o marketing empurrava e ele tinha de disponibilidade para comprar. Então a TI, ela tinha que suportar aqueles desafios, né? Falava-se muito em Six Sigma, Kaizen, ou seja, tudo para dentro da empresa, né? Tudo para excelência operacional. Hoje é completamente o contrário. Hoje o cliente, ele é digital, ele é imediatista, ele quer as melhores experiências, ele compara experiências entre marcas. Há 15 anos atrás, quando eu entrei, era inadmissível falar, não, vamos comparar uma empresa de varejo com uma de financeiro.
fazia sentido, né? Era até motivo de piada quando você ia oferecer uma solução. Ah, não, eu estou na empresa A, mas o cara, eu não sou dentro do segmento A, eu sou do segmento B, né? Tinha essas diferenciações. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente se compara experiência, independentemente de segmento, né? Então, o CIO de hoje em dia, ele tem que aceitar e tomar riscos mais rápido para entregar coisas mais rápidas, ofertas, canais de atendimento, do que o competidor. Senão ele vai ficar para trás. E a experiência é definida pela melhor experiência que eu já tive, não pela melhor experiência do meu segmento. Então, o perfil mudou do cliente, o mercado mudou, o mundo mudou, e o CIO também tem que mudar. Ele tem que se adaptar a essa nova realidade. É assim que a gente entende, Fábio e Isabela, as coisas por aqui. Nesse caminho, Isabela, a gente já tem aí exemplos práticos, já tem empresas passando ou iniciando essa jornada? Acho que sim, acho que é difícil hoje achar uma empresa que se mantenha competitiva e que ainda não tenha iniciado de nenhuma forma essa jornada, né? O que eu vejo é que as empresas que estão se posicionando melhor nesse cenário, né, pensando do ponto de vista ali da TI, né? Então, uma TI que esteja sempre alinhada ao negócio, que seja flexível, que seja escalável, por exemplo, ela está aplicando metodologias ágeis, ela trabalha muito provavelmente em time de squads, né, que tem não só o time da TI, mas também o time de negócio para trazer essa visão do cliente para a construção de novas soluções. É uma TI que, por exemplo, se ela quer se conectar com parceiros, provavelmente ela está usando, digamos, APIs, né, ou alguma forma mais simples de fazer as conexões. É uma TI que, se o negócio está indo para um modelo mais escalável, provavelmente ela já tem utilização de infraestrutura em cloud para conseguir suportar isso. É uma TI que tem as ferramentas que sejam suficientes, por exemplo, vamos pensar ali no atendimento, né, no customer service. É uma TI que, ao invés do atendente ter que abrir 10 telas diferentes para conseguir atender um determinado cliente, que de fato já tem algo mais, digamos, otimizado para facilitar esse processo, para torná-lo mais fluido, tanto do ponto de vista do atendente quanto do ponto de vista do cliente final, né? Então, acho que é uma TI que de fato consegue suportar o negócio. E aí não estou dizendo que isso é fácil, pelo contrário, né? Parece simples, mas na verdade é difícil. E talvez uma das grandes, alguns dos grandes desafios que a gente tenha dentro desse contexto, acho que o mais importante é esse da conexão, né? Da conexão com a estratégia, da conexão com o negócio, talvez seja o mais importante. E um outro que talvez seja tão importante quanto é a falta de recursos humanos, né? A gente não tem tanta gente assim disponível, capacitada para conseguir fazer com que toda essa transformação aconteça, né? É uma área que está sempre carente de recursos. Você vê quaisquer empresas estão sempre buscando mais recursos, enfim, que tenham essa nova forma de trabalhar. E aí a gente vê um movimento do mercado também nesse sentido, né? Empresas fazendo parcerias com universidades, empresas dando uma série de treinamentos gratuitos para que a gente tenha mais pessoas capacitadas no mercado de forma geral, empresas investindo no upskilling ou no reskilling dos seus próprios colaboradores. Então, acho que é um ponto importante que de fato é uma preocupação grande. E aí, talvez nesse sentido, para que a gente fique um pouco menos dependente de ter um grande número de pessoas trabalhando, a gente possa pensar na questão de automação, né, de automatização daquelas atividades que são mais operacionais para garantir que, de fato, a gente saia do outro lado. Talvez um ponto-chave também de quem esteja fazendo isso certo, né, vencendo esses desafios, seja a utilização de dados em todo esse contexto, né, tanto para conseguir identificar o comportamento do cliente, do consumidor, e fornecer uma experiência mais fluida, né, mais memorável para ele, e também para que a gente tenha retornos para a companhia nesse sentido. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um termo que se chama Business of Experience. É um termo da Accenture, e ele meio que transcende o CX. Ele fala, olha, CX é sim muito importante, você ter uma experiência fluida, uma experiência memorável do cliente ao longo de todos os pontos de contato que ele tem na sua jornada, mas talvez isso só não seja suficiente para garantir o sucesso da sua empresa. Como todas as empresas estão buscando isso, né, a gente vê, toda empresa hoje tem CX, toda empresa está fazendo essa transformação. E aí a gente vê outros pontos. Então, por exemplo, será que do ponto de vista interno, será que essa empresa tem um propósito com o qual eu esteja alinhado?
tanto como colaborador tanto como cliente, né? Será que os outros elementos ali internos de propósito, de impacto dessa organização estão de acordo com o que eu espero como consumidor? Então, às vezes, eu tenho uma empresa que tem ali uma excelente jornada, mas eu entendo que aquela empresa teve uma série de posicionamentos que eu considero racistas. Então, eu não vou consumir dessa empresa, eu vou consumir de outra. E aí a gente traz algo ainda mais complexo e acho que uma barreira ainda mais difícil de vencer, que é as empresas de fato terem todo esse business que de fato consiga atrair o cliente final e que consiga gerar um impacto positivo. Eu sei que isso não é só uma função do CIO, mas eu acho que é mais uma das questões que todo C-level tem que levar em consideração para que a sua empresa tenha uma jornada de sucesso, né? Legal. E Ivan, a gente já tem exemplos práticos assim de empresas que estão caminhando nesse sentido, que já estão passando por esse processo? Sim, Fábio, temos vários. E eu tenho uma posição pouco privilegiada aqui na Zendesk, né? Como eu atuo hoje com clientes, né? Atuo com clientes de todos os segmentos, então maior carteira digital, né, da América Latina, maior food delivery da América Latina, né, empresas de transformação que entregavam antigamente cerveja e hoje já são classificadas como empresas de tecnologia, ou seja, estão se transformando, empresas de telecomunicações, né, que atendem toda a nossa a região Central América, e que realmente cresceram por aquisições e que tiveram que se transformar ao longo desse tempo. Então, existem exemplos dos dois mundos, né? Empresas que realmente vieram com um legado muito forte, estão se transformando, e empresas que já nasceram digital e têm alguma certa vantagem, pelo menos nesse âmbito de tecnologia. Mas o que a gente vê em comum entre todas elas, né? A cultura, aquela famosa frase, né? Cultura come a estratégia no café da manhã. A cultura começa realmente do C-level. Se não está bem alinhado, desde o presidente, do todo o comitê executivo da empresa, como a Isabela colocou, não é somente a jornada, mas é toda a organização, ela tem que ser orientada ao cliente, e quando a gente fala orientada ao cliente, é realmente entregar todos os atributos que esse cliente está querendo consumir, né, daquela marca. Então, o que eu achei bem legal, a gente fez um painel com duas empresas que são clientes da Zendesk, que a gente pode falar abertamente, né, que é o Hotel Urbano, né, e a Electrolux. E o que a gente achou bem legal? A Electrolux, uma empresa tradicional, né, realmente que está focando em fazer você ficar na sua casa, ela quer te vender produtos que você vai usar na tua casa, né, e são produtos que você consegue pegar realmente, né, e um hotel urbano que te vende experiência, que te vende viagem, que quer fazer justamente o contrário, você sair da sua casa e conhecer outros lugares no mundo. Então, cada uma ganha dinheiro, né? O modelo de negócio está focado em propostas completamente diferentes. E a gente viu as duas falando de temas e com uma linguagem comum, né, nesse nosso painel, falando sobre sprints, sobre PO, sobre dados, sobre como construir a melhor jornada, a melhor experiência, como comparar experiências, ou seja, sim, as empresas realmente, independentemente do setor e independentemente do momento, se elas são digital native, como a gente fala, né, nasceu nesse modelo mais cloud, mais orientado já a modelo digital online, ou se são empresas que vêm se transformando, né, existem realmente casos dos dois lados, e o comum entre os dois passou a ser realmente, eu preciso entregar uma experiência do cliente diferente, superior, né, melhor, e que faça com que o meu cliente queira ficar comigo, né, por uma lealdade realmente definitiva e não por conveniência, para quem gosta do estudo. Então, que fique, que compre, que repita, né, que fale bem de mim e que realmente sinta um vínculo emocional com a minha marca, queira comprar cada vez mais e vai ser um promotor dessa minha marca. Então, são exemplos para ilustrar, mas realmente o que está no core hoje, Fábio, é Customer Experience, é isso que a gente vê. E aí, olhando um pouco para dentro da Zendesk, como é que vocês estão se preparando para atender essa demanda, para ajudar os seus clientes nessa jornada? A Zendesk, ela, assim como todas as empresas, né, nesse momento, ela também está se transformando, né? Eu vou citar alguns exemplos para vocês, mas todo o nosso roadmap de cliente, ele é focado, ele sempre foi, na verdade, mas a gente está dando cada vez mais importância para isso em relação à voz do cliente. Então, a gente divide aqui dentro a nossa empresa em 3 grandes segmentos de mercado,
como a maioria das empresas de tecnologia fazem, que é SMB, Commercial e Enterprise, e a gente ouve os três, né? A gente busca entregar soluções que atendam a esses três nichos, esses três segmentos em específico. A gente está passando por todo um processo de simplificação de compra do nosso produto, né? Então entregando facilidade, né, para os nossos clientes conseguirem comprar a gente de forma mais rápida, conseguirem mudar de plano, conseguirem, né, fazer alterações ali que são do dia a dia de uma forma mais simples e ter essa experiência melhor com a gente também. E revisando toda a nossa jornada também de pós-venda. Então, um grande exemplo é a minha função, que ela não existia dentro da Zendesk até 1 ano e meio atrás, mais ou menos. A gente construiu uma oferta de white glove, como a gente chama, para o segmento Enterprise, para justamente trazer mais valor para esses clientes quando estão consumindo, né, o nosso produto. Então, aí a Zendesk olhando a própria Zendesk como o serviço e o produto final. Né? Outros pontos importantes a gente fez aquisição de 2 empresas recentemente, que vale a pena a gente mencionar. Uma é a Smooth.io, que virou Sunshine Conversations, que é nosso hub conversacional e que habilita a gente a se integrar com o WhatsApp, com o Instagram, com o Twitter, com o Facebook Messaging, ou seja, com todos os canais sociais para construir o que a gente acredita realmente ser o novo conceito de experiência do cliente dentro desse mundo de mensageria. Todo mundo está acostumado hoje em dia a conversar com os amigos e familiares por mensagem. A gente acredita muito forte que as marcas também, né, querem se comunicar com os clientes e os clientes querem se comunicar com a marca dessa forma. A gente já viu o WhatsApp é um exemplo clássico, né, de crescimento astronômico durante a pandemia. E compramos também, né, uma outra empresa que se chama Cleverly, que é uma empresa de inteligência artificial para trazer ainda mais sofisticação em ofertas de IA, né, dentro da nossa jornada. Além das parcerias com diversas tecnologias que a gente traz ao mercado para facilitar ainda mais essas integrações, como a própria Isabela falou, né, que tá na vida do CIO, como eu integro coisas, né, dentro do meu tech stack, não só dentro da minha empresa, mas com os meus parceiros, né, e a gente tenta deixar isso da forma mais simples possível também para os nossos clientes. Para fechar só a resposta, a gente também está mudando a forma como a gente faz o atendimento dos nossos clientes. Então, a gente está colocando mensageria, que é a nossa estratégia, também no foco. Então, os clientes da Zendesk, para entrar em contato com a Zendesk, através do próprio produto, então está com a tela da Zendesk aberta, né? A gente está disponibilizando o widget de messaging ali, com diversas funcionalidades. Então, vai ser ainda mais simples, né? O cliente está com algum problema com a gente, ele já começa a interação e alguém do nosso lado já começa a prestar esse serviço de forma imediata. Então, são alguns dos exemplos, tá, Fábio, que a gente está tomando aqui também para trazer, né, uma experiência ainda melhor para os nossos clientes. Bacana, bacana. Gente, eu acho que teria muito mais para a gente conversar aqui sobre isso, né, mas o nosso tempo está acabando aqui. De toda forma, eu acho que ficou aí a sementinha na cabeça do CIO, em mais um ponto aí que ele precisa pensar e se preparar para atender dentro da empresa dele. A gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer, Ivan, muito obrigado, Isabela, obrigado pela participação de vocês. E até a próxima, gente. Um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigada, até a próxima.